Fala galera vascaína, mais um vídeo no canal para te atualizar aí com o giro das últimas notícias do nosso Vascão. Galera, volta em pauta o nome do Rony, é isso mesmo. Vamos trazer informação atualizada aqui para o torcedor vascaíno. Será que o Vasco vai mesmo contratar o Rony? Fica até o final do vídeo para você ficar sabendo aí dessa informação. Vamos trazer novidades aqui também em relação aí, as notícias do Vasco atualizadas. Antes eu conto com a sua moral, se inscreve no canal, deixa o seu like para esse vídeo chegar a mais torcedor vascaíno. Bora lá dar aquela força pro nosso canal continuar crescendo aqui no YouTube, beleza galera? Sem mais enrolação, primeiro eu vou trazer aqui o Lucas Pedrosa, falando aí sobre essa partida do Vasco contra o Sampaio Corrêa, esse desastre, que o Vasco mais uma vez decepcionou os torcedores aí, com um jogo horroroso. Vem dois clássicos preocupantes pela frente e o Lucas Pedrosa falou em relação a esses dois clássicos que a gente vai acompanhar aqui agora, galera. E a situação do Vasco ela fica cada vez mais preocupante. Obviamente não é por conta do Campeonato Carioca em si e nem pelo desempenho, o início de temporada, trabalho de apenas um mês do Carille, que foi muito mal coletivamente ontem, não só coletivamente, mas também individualmente. Se o Vasco fez boas partidas contra Madureira e Portuguesa, ele fez partidas horríveis contra a Volta Redonda, Fluminense e dessa vez contra o Sampaio Corrêa, eu começo a me preocupar com a classificação para a Copa do Brasil em 2026, porque nada garante que o Vasco vai conseguir essa classificação pelo Campeonato Brasileiro, que é uma possibilidade, mas seria mais fácil pelo Campeonato Carioca. E a gente está começando a ver que o Vasco vai ter Flamengo e Botafogo. Nada garante, principalmente com o futebol pobre que o Vasco vem jogando, que o Vasco vai conseguir pelo menos pontuar contra essas duas equipes. Simplesmente o atual campeão da Libertadores e também o Flamengo, que dispensa comentários em relação à qualidade do seu elenco. Então assim, cara... Você achou o estádio ruim? Primeira vez gramado horroroso. Primeira vez que um time... Como é o nome do estádio? Lorivalzão, eles chamam. É a primeira vez que, quando o Sampaio Corrêa sobe em 2023, eles precisam reformar, Sim. E é a primeira vez que um clube de maior investimento aí do Rio joga no Ter um estádio fora do Rio não é um problema, Fernanda. Pelo contrário, eu acho que essa é uma característica interessante pro futebol carioca. Por quê? Porque aí você começa a nivelar, o time pequeno joga em casa e tudo mais. O problema é o gramado, cara. Era um pasto, era mais um pasto do Campeonato Carioca, mas isso também não anula o fato do futebol do Vasco ter sido horroroso. Não é só também a falta de pontas, que é um grande problema da diretoria. A gente está no dia 11 de fevereiro e eles não conseguem ter a mínima competência de entregar pontas para o time do Carille. O Vasco, na grande verdade, não deveria ter dificuldade para ganhar do Sampaio Corrêa fora de casa. Esse é o normal. O Campeonato Carioca, o time grande tem que dominar o time pequeno. Então assim, cara, foi o que a gente conversou aqui. Cansativo, lento, desgastante. O Campeonato Carioca cada vez mais ele vai ficando pior. O Vasco vai corroborando para isso também, porque é um time que apresentou um futebol pobre, vergonhoso ontem e é cansativo, cara. É muito cansativo. Terça-feira tem jogo contra o União Rondonópolis pela Copa do Brasil e aí sim que me preocupa. Não é o Campeonato Carioca, não é nem o clássico contra o Flamengo que eu tô preocupado. Tô preocupado com a Copa do Brasil. Primeira fase, o Vasco vai ter que viajar lá pro Mato Grosso e com esse futebol aí, nada me garante que o Vasco vai passar de fase. Preocupa mesmo, galera? Até porque o campo de lá também é horroroso, E o Vasco jogando esse futebolzinho, com toquezinho pra trás. Parece aquele time do Diniz, Aquele toque lento pra trás. Time fraco, mesmo com 3 volantes dando espaço pro Sampaio Corrêa. Olha, preocupa mesmo esse jogo da Copa do Brasil, O Vasco tem que ficar de olho, que senão roda na primeira fase de uma competição que dá muito dinheiro, O Vasco na temporada passada que chegou aí na semifinal, bateu na trave, Quase chegou na final, mas esse ano preocupa demais o início preocupante do Vasco, que já deixa o torcedor aí cabreiro em relação à situação do Vasco no momento. Agora eu vou trazer aqui o Lucas Pedrosa também, que explicou a confusão do zagueiro João Vitor, que discutiu com o torcedor do Vasco, e o Lucas Pedrosa falou isso aqui, O jogador do Vasco da Gama discutiu com o torcedor após a partida. Eu posso explicar isso, O João Vitor, foi o João Vitor? Informações, porque fica só o vídeo cortado, fica parecendo que ele saiu discutindo com o torcedor, foi o João Vitor, de forma deliberada, e não foi isso. O que aconteceu foi o seguinte, um torcedor do Vasco estava pedindo a camisa do João Vitor desde o começo do jogo. O João Vitor, inclusive, no vídeo tá o quê? Sem camisa. Ele vai lá, tira a camisa para dar pro torcedor do Vasco. Só que outro torcedor começa a xingar o João Vitor à torta e à direita. E aí o João Vitor retruca xingando também.
Eu não vou defender aqui a atitude do João Vitor de retrucar o xingamento, até porque o torcedor tá ali, pagou o ingresso, viu um jogo horrível, inclusive de todos, não só do João Vitor, mas coletivamente de todo mundo, e o certo é o jogador ter cabeça e ficar quietinho, ir pro vestiário, fechar a casinha. Mas é só para não parecer que o João Vitor saiu brigando com o torcedor sem que isso não tivesse contexto. O contexto foi esse, explicando aqui para você, que viu o vídeo e só o João Vitor tal. João Vitor deveria ter feito isso? Não, mas o João Vitor foi entregar uma camisa que o torcedor tinha pedido para ele e ele recebeu os xingamentos e depois xingou de volta. João Vitor tá errado, mas só para explicar o contexto pra gente não ser injusto com o atleta também. É o jogador mais caro aí da história do Vasco, né, rebatendo torcedores que pagou ingresso para ir lá. Cara, jogou péssimo o time do Vasco inteiro, né, e o cara não quer ser xingado, é brincadeira, né, cara? Então pede para sair, pede para ir embora do Vasco. O torcedor tem que cobrar e tem todo o direito. Não teve violência, tem direito sim de xingar. Agora o torcedor tem que ir no estádio, vai no estádio, paga um ingresso caro e não pode nem xingar o jogador mais. Né? Aí tá de sacanagem, né? João Vitor, pelo amor de Deus, cara, pede pra sair que você tá com a cara já de nojo, que você não quer jogar, cara. Você é um jogador que também não vale isso tudo que disseram, né? Que pagaram em você. Pelo amor de Deus, cara. Pede pra sair então, não quer ficar no Vasco, mete o pé. Galera, sorteio da Copa do Brasil, hein? Desculpa, galera, Copa do Brasil não, da Copa do Brasil já aconteceu. Sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana será no dia 17 de março, às 20 horas. Alô, torcida vascaína, fica ligado aí no sorteio da Copa Sul-Americana. Já preocupa a gente a Copa do Brasil, né? Contra o time fraco, o torcedor do Vasco já tá aí meio com o pé atrás. Agora, daqui a pouco já vem a Copa Sul-Americana, né, em massa, então o torcedor vai ficar de olho aí no sorteio. Galera, agora vamos falar aqui sobre Payet, cara. Eu quero perguntar para o torcedor vascaíno o que vocês acham aí. Renova ou não renova com o Payet? Eu vou dar minha opinião, que era a sua aqui nesse vídeo. Para mim, o Payet, cara, não tem como mais continuar com a camisa do Vasco, né? Ganha um ótimo salário pelo que ele rende em campo. Não tem rendido nada, completamente nulo em campo para ele quando entra, né? Dá toquezinho para trás para ganhar mais de 1 milhão. Tá de sacanagem, né? Então o contrato dele se encerra no meio do ano, né? E ele não tem participação em gols do Vasco há quase 4 meses. Então, pelo amor de Deus, cara, traz um jogador ali. Com certeza, muitos jogadores no mercado vale muito menos que o Payet que o Vasco tem pagado para o jogador no momento. Então, para mim, o Payet tem que sair, né? Não tem como mais o Payet continuar com a camisa do Vasco, né? Tem caído não só de rendimento, né? O Payet já não vem jogando bola já há muito tempo, não é esses últimos 4 meses que ele não participa de gol, beleza? Agora vamos falar aqui sobre o mercado da bola. Volta aí o nome do Rony ser cogitado no Vasco. Vasco segue na disputa com o Atlético Mineiro pelo atacante Rony. Saiu aí, né, que o Vasco tá abrindo negociação de novo com o Rony. Ofereceu ele cerca de 35 milhões, né, em relação aí para conseguir contratar o Rony. Só que, cara, o Rony já tá até jogando no Palmeiras. É muito difícil o Rony vir, né? A gente traz a informação aqui que sai nos sites, né? Segundo aí a Goal.com que trouxe essa informação, mas já saiu outra notícia aqui, ó. Segundo a jornalista, né, do TNT Sports, proposta do Vasco por Rony não evoluiu, diz jornalista, que o Vasco fez a proposta, né, mas não evoluiu. O staff de Rony demonstrou respeito pelo Vasco e sabe do interesse do Vasco em tê-lo, mas não conseguiu ali até agora o Vasco convencer para o Rony vir jogar aí. Cara, estão pedindo um absurdo de salário o Rony, né? E pelo amor de Deus, né? O Rony não joga tudo isso para pedir esse tanto de salário. Claro que o Payet tá no Vasco também, recebe um salário altíssimo pelo futebol que não demonstra nada, né? E tá lá dentro de campo, né? Com certeza o Rony ia agregar muito mais, mas, né, o Vasco vai desfazer aí. Não tem como, não sei se o Vasco vai conseguir contratar o Rony, que volta em pauta no Vasco de novo. Beleza, galera? E ó, 777 acusa o Vasco de enriquecimento ilícito por tentar vender a SAF sem seu consentimento da empresa. Pelo amor de Deus, o que essa empresa quer com o Vasco, cara? Os caras não têm dinheiro para pagar advogado, não depositaram 1 centavo dentro do Vasco, né? Com certeza, né, esses americanos são loucos, cara. Manifestaram o processo do escritório aí, nem advogados têm para pagar. Deram calote nos advogados.
né, para própria defesa deles. Então os caras tá de sacanagem, né? Estão aí tentando atrasar de tudo quanto é forma, né, em relação aí essa futura venda do Vasco que o senhor presidente Pedrinho quer fazer, né? E estão acusando ali o Vasco, né, de querer vender 100%, sendo que ele não tem ação na justiça. Então esse imbróglio aí que eu não vou falar aqui porque dá nojo dessa empresa 71, dá nojo de que está acontecendo no Vasco em relação ao presidente que está lá omisso. Então fica muito complicado, né, galera? Agora vamos trazer aqui a notícia que saiu bizarra, né? Que o torcedor do Vasco não entendeu nada. Fenerbahçe desconhecia a lesão sofrida por GB em 2023. Cara, isso aqui foi bizarro hoje, o torcedor ficou sabendo, né? A venda do GB que seria em 3 milhões de euros, cerca de 17 milhões e 900, né? Porém, o jogador fez o exame lá e voltou para trás. O jogador ia ser emprestado para o clube russo, né, galera? Mas o Vasco contava com a negociação do GB para investir no mercado em busca de jogadores de lado de campo. Aí, ó. Então vamos desanimar mais ainda, segundo aí a fonte Tatiaia, né? Pelo amor de Deus, cara, coisas, igual o torcedor do Botafogo falava, era coisa que só acontecia com o Botafogo, só que agora é coisa que só acontece com o Vasco, né? Como que passa um jogador para outro clube, um jogador lesionado, né? Pelo amor de Deus, cara, coisas que só acontecem com o Vasco e deixa o torcedor do Vasco chateado. Aí disse aí que ia usar 17 milhões e pouco para investir em jogadores de lado de campo. E aí? E agora? Não vai trazer ninguém porque não conseguiu vender o GB? E aí o torcedor se preocupa, né, cara? É amadorismo puro. Quando a gente vem aqui criticar a diretoria do Vasco, puro amadorismo. Beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Peço aí para você compartilhar nas suas redes sociais. Te agradeço por ter me acompanhado até o final desse vídeo. Galera, fique com Deus. Por hoje é só. Até o próximo vídeo do nosso canal Vascão Gigantes do Rio. Tamo junto, galera. Valeu!